Olá, meus amigos! Imagine comigo a seguinte situação. Tício instalou uma câmera e gravou a prática de ato sexual entre ele e a sua namorada Semprônia, sem o consentimento dela. Semprônia tomou conhecimento dessa gravação em 20 de 10 de 2019, porém registrou o boletim de ocorrência apenas 10 meses após essa descoberta, ou seja, em 21 de 8 de 2020. O Ministério Público, membro do Ministério Público, ofereceu denúncia em face de Tício pela prática do crime tipificado pelo artigo 216b do Código Penal. Vamos lá ao capítulo 1A, que diz da exposição da intimidade sexual. Esse capítulo e esse artigo especificamente foi incluído pela Lei 13.772 de 2018, que diz registro não autorizado da intimidade sexual. Olha o que dispõe o artigo 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. A pena é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E o parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Vejam que Tício alegou, meus amigos, que o delito do artigo 216b do Código Penal é crime de ação penal pública condicionada, tendo em vista que a previsão contida no artigo 225 do Código Penal, que diz que a ação penal pública seria incondicionada, abrangeria exclusivamente os crimes definidos nos capítulos 1 e 2 do título 6, não fazendo referência ao capítulo 1A, no qual se situa o crime do artigo 216b. Veremos o que diz o artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. E o réu Tício, meus amigos, sustentou que há uma lacuna legal e que, diante do princípio do favor rei ou favor réu, deve ser suprida de modo a concluir que o crime do artigo 216b se processaria mediante ação penal pública condicionada, ou seja, dependeria dessa condição de procedibilidade. Logo, como a representação ela foi oferecida após o prazo de 6 meses, concluiu Tício e a sua defesa que teria ocorrido a decadência na forma do artigo 38 do Código de Processo Penal. Você lembra comigo que o 38 diz que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito da queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem era o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. E o STJ, meus amigos, concordou com essa tese do esperto Tício, da defesa do Tício, e aí? Graças a Deus que não concordou com a tese do Tício e disse que a Lei 13.718 de 2018 converteu a ação penal de todos os crimes contra a dignidade sexual em delitos de ação penal pública incondicionada, conforme o artigo 225 do Código Penal, como a gente viu. Posteriormente apenas que veio a Lei 13.772 de 2018 e criou um novo capítulo no Código Penal, que é justamente o capítulo 1A. E dentro deste capítulo trouxe o delito do 216b, que é o registro não autorizado à intimidade sexual. E ao criar esse novo capítulo, no entanto, deixou-se de acrescentar sua menção no artigo 225 do Código Penal, o qual se refere aos capítulos existentes à época da sua redação, ou seja, capítulos 1 e 2. No entanto, meus amigos, o STJ, ele, apesar da sua omissão legislativa, concluiu que o crime de registro não autorizado da intimidade sexual se trata de ação penal pública incondicionada. Isso porque
inexistindo menção expressa, seja no capítulo 1A, seja no capítulo 216b, de que se trata de ação penal privada ou pública condicionada, a gente aplica o que mesmo? A regra. A regra está onde? No artigo 100. Ou seja, no silêncio da lei deve-se considerar a ação penal como pública incondicionada. Vejamos o artigo 100. A ação penal ela é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Assim, não se pode perder de vista que a regra geral da legislação criminal é a ação penal pública ser incondicionada, sendo pública condicionada ou privada apenas se houver a previsão expressa, meus amigos, nesse sentido pelo legislador. Tranquilo? Dessa forma, ao considerar o delito de registro não autorizado da intimidade sexual como delito de ação penal pública incondicionada, inexiste a alegada decadência do direito de representação que Tício aí tentou buscar com a sua defesa. Tranquilo? Forte abraço, fica com Deus e até mais.